Hi pessoas, eu sou o Guilherme, esse é o Nerd Universo. Hoje vamos falar de... Pô, caguei. Eu tenho que falar o quê? Sarcasmo. Vem. Hi pessoas, eu sou o Guilherme, esse é o Nerd Universo. Solta a vinheta. Pois é, agora eu não sei como que eu começo a conversa. Eu tenho problema de como conversar, Então galera, eu sou o Guilherme e eu vou estar abordando temas de animes e mangás em geral. E também fazendo gameplay de CS Global e o bom Dota 2, porque LoL não é legal. Pois é, porque se fosse legal a gente jogava LoL e não Dota 2. Pois é, então, hoje a gente vai falar de Boku no Hero, que é um anime bem interessante. Eu comecei pessoalmente assistindo pelo anime, antes de ler o mangá. E eu acho interessante de repente abordar o tema, justamente porque às vezes a gente lê ou lê o mangá e despreza o anime, ou lê o anime, ou... né? Isso aí, esse paranoia todo. E a questão é, de repente se a gente conhecer um pouco mais da história, pode até dar um up na possibilidade de estar lendo ou assistindo o anime. E eu vou abordar um pouquinho do básico, sem dar spoiler, do Boku no Hero. Então Boku no Hero começa, a história se passa numa realidade, num universo onde as pessoas adquirem poder em sua maioria. Digamos assim, 80% das pessoas, isso é um fato que eles passam no primeiro episódio e também falam no mangá, 80% das pessoas têm poderes e 20% não têm, ou seja, é uma realidade completamente aversa a um DC, a um universo Marvel, onde a maioria das pessoas são ovelhas e os outros são predadores. E a história do nosso personagem principal, Midoriya, e ele quer ser um herói, e obviamente heróis todos têm poderes, e ele não tem poder. Então assim, ele faz parte de uma minoria nesse universo. E eu acho que o grande ponto dessa história, dessa trama, é justamente essa inversão do universo do típico herói, onde ele sempre é minoria, e as pessoas em sua maioria são indefesas e precisam de sua ajuda. E você tem uma pessoa indefesa precisando de ajuda que quer salvar a maioria. Então esse é o grande ponto da história. Então, antes de aprofundar nessa questão do universo que se passa no Boku no Hero, é interessante falar sobre os dois personagens principais que, pessoalmente, são os mais relevantes, né? Que é o All Might, que é o herói todo-poderoso, seria o Superman, para quem não tiver referência de animes, ou ele seria o Rei dos Piratas, ele seria o Ignil, né? Não sei se sabe. Então, pois é. Então, assim, ele seria o todo-poderoso do anime e ele se consolidou como a imagem da justiça, por assim dizer. Então, depois que o All Might, mesmo numa sociedade de pessoas com poderes, o heroísmo ainda assim não era tão comum e a criminalidade era recorrente. E o All Might veio e quis se tornar, ele tem por objetivo se tornar o alicerce da justiça. E ele conseguiu. Na história do anime, ele, com o tempo de atuação dele como herói, ele se torna a figura mais imponente e reduz a criminalidade pela simples existência de um herói que ninguém consegue contrapor em força com ele. Basicamente, esse é o All Might, grosseiramente reduzindo ele a isso, na verdade. E o Midoriya, que é o cara mais legal, porque assim, você tem o Naruto, que já tem essa coisa de um cara, de repente, sem tanto talento, mas o Naruto tem um demônio todo poderoso dentro dele, então... né? Ele só é idiota e patético, mas assim, ele não é fraco, ele já é fodão, e ele vem de uma linhagem fodona, porque a mãe dele era de Jinchuriki, então assim, né? Mas o Midoriya não, ele vem de uma realidade onde ele não tem poder, ele não tem predisposição ao esporte, ele não tem nenhuma habilidade física, ele realmente é um fracassado. E aí é o tipo do cara que eu olho e tipo, mano, dá cá um abraço. Porque tamo junto, tipo assim, eu te entendo, cara, eu sei como é que é isso. Então assim, o Midoriya, ele faz essa aversão ao típico herói. Porque embora nós tenhamos aí, de repente, muitas ofertas de heróis desse gênero, o Midoriya realmente, ele tá completamente avesso a tudo isso. E tá, então ele é totalmente avesso a esse padrão de rapaz promissor, rapaz com predisposição. A única coisa que o Midoriya tem
que eu acho muito interessante essa sacada do criador da história, é porque assim, todo fraco, ele é um observador. E eu falo assim, talvez não seja todo fraco, mas eu sendo fraco a minha vida toda, eu sei que a coisa que eu mais faço é observar. E isso é a habilidade do Midoriya. Porque ele, desde o primeiro mangá, desde o primeiro episódio do anime, você vê que ele faz anotações. Inclusive a abertura do anime, né, uma das cenas lá e tal que rola é o caderninho de anotações. Então ele conhece todos os poderes, ele anota, tipo, heróis em potencial, o que eles fazem, quais suas habilidades, quais são os seus defeitos. Então ele se torna um profundo conhecedor do que, tipo, um poder tem de bom e o que um poder tem de ruim. E essa se torna a sua ferramenta futura que o põe à frente da galera no decorrer da história, né? E a questão que eu queria falar também era desse universo. Mas como a gente já está falando do Midoriya, eu acho que dentro do Midoriya a gente consegue compreender toda essa realidade. Porque nesse mundo de heróis, o heroísmo se torna carreira. Porque como todas as pessoas, em sua maioria, têm poderes, elas podem querer tirar vantagem disso para conseguir dinheiro, para conseguir recursos e tudo mais, entende? Então até aí é perfeitamente aceitável, porque as pessoas atualmente sem poder nenhum, elas têm essa predisposição. Todo tipo de vantagem que você puder ter, você aproveita, principalmente os brasileiros, tá aí a realidade do Boku no Hero. Então assim, toda vez que você se depara com esse dilema de, poxa, se eu tenho essa possibilidade de ser melhor que os outros, aproveitar essa oportunidade, então assim, numa realidade onde tem muitas pessoas com poderes, as pessoas aproveitam os seus poderes para os fins mais diversos, seja diversão num parque, soltando chamas pela boca, ou seja, roubando bolsas e ficando invisível. E, consequentemente, os heróis se tornam aparições corriqueiras. Quase que, assim como tem uma agência de polícia em cidades boas, né, que não é o meu caso, mas assim como em locais legais tem polícia ou shopping, assim também tem agências de heróis. Sim, com a repercussão de heróis, o que acontece? Isso se torna uma profissão e uma posição de prestígio, porque o governo passa a manter os heróis. Fazendo um pequeno paralelo, único para eu não perder o foco, é basicamente um universo muito próximo ao do One Punch Man, que também é um anime igualmente incrível, só que roubado. Tá, fechei o parênteses e voltamos aqui pro Boku no Hero. Então assim, você tem uma realidade onde heroísmo é profissão, é carreira, entendeu? Então você tem um ranking de heróis, o mais top, que é o All Might, você tem o nome dele é Davor, um negócio assim, um cara do fogo lá, muito lazarento. Tem um cara que domina o jeans, velho. Ele é o terceiro mais forte, o cara domina o jeans. Mas ele é top, ele é muito top, ele é muito top. Então assim, se torna uma questão de mérito, de status, entendeu? E a galera e o Midoriya, que é o personagem principal, ele tem justamente, ele não segue essa perspectiva. O objetivo dele é realmente heroísmo e tudo mais. E você acompanhando o anime, se você acompanha, né, você já deve ter visto. Se você não acompanha, é interessante. É justamente essa coisa de um cara fraco e um cara sem habilidade natural, mas que ele decidiu seguir um sonho inalcançável. E o mais top, assim, que eu, assim, depois de ter falado do universo, uma maneira bem simples, talvez, eu acho que eu nem consegui aprofundar tanto, mas assim, o que me conquistou no anime foi porque o All Might, que é o símbolo todo poderoso do anime, quando se confronta logo na primeira cena, eu não creio que isso seja um spoiler, né? Logo na primeira cena, quando ele se depara com o Midoriya, e o Midoriya quer saber, se ele é o cara mais fodão da parada, se eu perguntar pra ele, ele vai saber me responder. Porque todo mundo falou pra ele que não podia ser um herói, ele não tinha habilidade. No mundo de pessoas com habilidade, porque se fosse só ele querendo ser, mas assim, uma minoria tivesse poderes, tudo bem, talvez ele tivesse chance, ele pudesse ser o Batman, né? Botar o bagulhozinho lá, uns bumerangue e vamos lá pra luta contra o crime. Mas não, a maioria tinha poder, então ele era um cara humano normal lutando com pessoas super poderosas o tempo todo. O padeiro tinha poder, entendeu?
O cara que vende churros na esquina, se enfesasse com ele no trânsito, ia dar treta. Porque o cara tinha poder, não tinha nada. Entendeu? Então assim, é sinistrão. E ele foi perguntar pro All Might, tipo, pô, aí, eu posso ser herói? E o All Might, né, é o herói todo poderoso, fala, não rola, cara. E essa é a parte incrível. E no final das contas, no decorrer da história, assistindo o anime ou lendo o mangá, você vai ver que ele faz o All Might retroceder, porque ele não desistiu até o último momento. E essa parte, assim, esse momento, essa circunstância é incrível e é isso. Então, concluindo essa história, esses fatos todos que eu apresentei, a intenção do vídeo é, tipo assim, é cativar a galera, porque é um anime muito bom, é um anime que já tinha muita repercussão no mangá, né? Aí a galera resolveu fazer o anime, já era esperado que ele ia ser um sucesso, porque ele já fazia muito sucesso na época do mangá. No entanto, ele só tem 13 episódios. E assim, tem um pessoal que opta por esperar, né, que saia uma segunda temporada, mas assim, eu te falo, cara, o mangá é excelente, não deixa em nada a desejar, é super dinâmico. Eu acho a história com potencial, assim, eles só não investem muito nos personagens, mas assim, só a história ali, o foco é o Midoriya, mas é porque ele também, né, ele tá numa situação diferente de todos os outros, então eles realmente focam bastante, o que há algum pessoal, tipo, né, que não gostam muito dessa perspectiva, mas assim, do mesmo modo, o anime é muito bom e o mangá é excelente, e você vai vendo um amadurecimento que eu acho outra sacada incrível que foi feita, que pra mim é o ponto alto da história, porque o Midoriya, ele é um ser humano normal e ele vai se deparando com as situações e vai amadurecendo e vai se tornando uma outra pessoa. Então assim, se você não lê o mangá, eu realmente super recomendo que leia, porque a história, enquanto o anime, ele fica ali na coisa da academia, dele tentar se afirmar como um indivíduo que pode vir a ser um herói. No mangá você já encontra uma outra realidade muito mais abrangente, onde ele já se encontra no mundo de heróis e o objetivo de heroísmo é conflitado. Né? É isso aí, tipo assim, entendeu? Então assim, o grande ponto, eu já falei muitos grandes pontos, tipo, não dar poxa, mas assim, basicamente assim, a questão do heroísmo no mangá é abordado, porque o mangá já tá lá longe, né? Já tava no 103 da última vez que eu li, então assim, a questão do heroísmo é questionado pelo Midoriya, porque ele é uma aversão a essa glória, essa fama que eles buscam. O objetivo dele realmente é ajudar as pessoas com um sorriso no rosto, mesmo ele sendo fraco e patético. E essa é a história do Boku no Hero. E é isso aí, galera. Essa é a minha opinião de Boku no Hero. Fica bem claro que eu não sou um crítico, eu sou só um cara que come cheetos e deixa os farelos caírem na sua barriga enquanto assiste o bagulhozinho, entendeu? Mas se você curte a parada, curtiu o vídeo, você curte, comenta, dá um feedback. Se você é um hater, você também comenta, fala da minha mãe, dessas paradas de hater, fala que é uma bosta, que eu tenho que desistir. Isso aí também é legal pra caramba, super ajuda, né? E se inscreve no canal se tu quer ver as atualizações futuras e tamo junto. Esse é o Universo, a gente fica por aqui.